Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rorieber Oliveira e sejam bem-vindos novamente no canal Funny Pop. E hoje eu estou aqui sozinho porque a minha mãe, né, como a gente disse lá no último vídeo, na análise anterior do The Walking Dead, ela foi viajar a trabalho. Então eu vou fazer duas análises de episódio aqui sozinho. Mas eu espero que vocês gostem, né? Não é a mesma coisa sem ela, né? Mas é isso aí, pessoal. Então vamos aí falar sobre o episódio 13 da 8ª temporada. Um episódio que eu realmente esperava que fosse seguir a linha do episódio 12. Ou seja, qual que é a linha? Aquela linha que foi boa, a temática boa que foi o episódio 12. O episódio 12 foi excelente, perto dos outros da 8ª temporada que foram sendo lançados, que a gente viu que era tudo para encher linguiça. O episódio 12 deu um baque, eu realmente fiquei impressionado. Eu pensava, então o 13 simplesmente vai seguir a mesma linha. Mas pessoal, olha, foi um episódio razoável, na minha opinião. Mas eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras. Então, vamos lá. O episódio então começa ali com o Morgan no meio da floresta, meio que de vigia, né? E ele começa a ter uma alucinação daquele cara lá que o garotinho Henry matou, aquele salvador que o Henry matou, né? Enfiou aquela vara no pescoço dele. E o cara fica falando, você devia saber, fica falando pro Morgan, né? Essa ilusão que ele tem. Aí você pensa, estranho. Mas como a gente sabe que o Morgan já foi meio pancadinha, né? Daí a gente fica ali meio, tá, tudo bem, deve estar tendo outra crise de consciência, crise de loucura, sei lá. Mas o que é estranho disso tudo é a conclusão desse cara, que eu já vou adiantando, não teve conclusão, entendeu? O cara, ele ficou só nisso, até o final do episódio, todas as vezes que ele aparecia, ele só falava isso. E não teve explicação por quê, e eu achei isso desnecessário. Eles não deviam colocar uma coisa meia besta assim, entendeu? Pra depois simplesmente... Então o Morgan vai lá e tenta atacar o cara e vê que era, né, ele desaparece, é coisa da cabeça dele mesmo. E nisso, coincidentemente, ele já observa lá que os salvadores, o Simon, lá, o Dwight e todos aqueles outros que tiveram que sair no episódio 12 porque não acharam o Negan, né? Ele vê todos aqueles salvadores indo para a colônia Hilltop. Então nisso, tanto ele quanto todo mundo, né, começa a buzinar lá o carro, todos que estavam de vigia lá em Hilltop, começam a buzinar o carro para avisar, já dizer, tem tranqueira aí, tem coisa ruim vindo, entendeu? E o que acontece é que é simples assim, enquanto tá se pondo o sol, a gente tem duas cenas aí mais ou menos relevantes. Uma do rei Ezequiel com a Carol e o garotinho Henry, né? E simplesmente aquele papinho de eu posso ajudar, o Henry fica falando eu posso ir lá e lutar, e a Carol fica falando você não pode, daí o rei Ezequiel fala não, você vai ficar aqui, vai guardar as pessoas, e o menino sabe que isso é completamente inútil, né? Mas daí fica nisso mesmo, entendeu? Assim, essa pequena cena aí. E a gente então parte depois para outra cena mostrando o personagem Siddiq, que foi aquele lá que o Carl, ele salvou, né, que estava lá no meio do mato, daí o Carl acabou sendo mordido e tal. E o Siddiq, tipo, ele mexia com coisas de médico, né, enfermaria e tal, ele tinha todo esse tipo de experiência. E ali a gente vê que ele não está sendo devidamente utilizado por tudo aquilo que ele tem, tudo que ele conhece, porque uma médica, enfermeira, sei lá, alguém que entende do assunto, eu não sei de onde que veio aquela mulher, porque eu não lembro dela nos outros episódios, simplesmente fica com aquela frescura de tipo, você não tem experiência, você não pode ficar fazendo isso, você não pode ajudar assim. E fica dando tarefa do cara ficar enrolando lençol, sei lá, um negócio. E isso é tão, sabe, desnecessário. Foi uma cena desnecessária, fica naquela briguinha. Eu posso ajudar. Não, você não pode, eu posso. Fica... Pra que isso? Não precisa de uma coisa dessa. É tanta encheção de linguiça quando eles fazem isso.
E eu fiquei bem decepcionado. Tudo pra quê? Pra no final ele convencer ela de que ele pode fazer. Porque o que ele aprendeu, o que ele aprendeu antes ou aprendeu depois, coisas que ele não sabia que ele poderia fazer, ele fez. E nesse sentido de medicina, de ser um enfermeiro, um médico, ele também conseguiria aprender rápido. E ela falou, gosto de você. Então a gente chega finalmente na cena noturna, né? Ali os salvadores já chegaram no lugar, né? O pessoal de Hilltop já está completamente preparado. E a Meg ali olhando, né? Tipo, oh, lá vamos nós, né? E tudo mais. Bom, e nisso, o Simon acaba entrando ali em contato, né? Ela, a Meg e o Simon começam a entrar em contato. E ela tenta entrar num acordo, falando que ela ainda está ali com o pessoal do grupo dele, né, tanto de salvadores ali preso, e para ele deixar eles em paz, para ele ir embora, seguir o caminho dele, que nada de mal vai acontecer com o pessoal dele. Só que o Simon vai lá, curto e grosso, e fala para ela que eles, se eles caíram naquela enrascada, se eles foram pegos, eles que se danem, entendeu? E pior, todos eles ali que estavam perto dela, porque estavam ali do lado dela, eles simplesmente ouvem aquilo. E claro, aquele clichê de novo, aquele salvador, aquele rapazinho, eu não entendo o que eles estão querendo fazer com ele. Porque parece que ele realmente está querendo cantar a Meg. Eu não entendo isso, parece que o pessoal dos roteiristas estão querendo juntar aqueles dois. Nossa, aquele rapazinho ganhou mais destaque do que Jesus nesse episódio, se vocês querem saber. O que está acontecendo? Na boa, se esse cara ficar com a Meg, é uma grande piada de mau gosto. Eu não sei se isso tem nos quadrinhos, mas do que eu tô vendo, não faz sentido. Enfim, então, eles ali veem que não dá pra entrar num acordo, e bem nessa hora surge o Daryl ali na sua moto, né, metralhando ali, já começando, né, a briga entre eles. E nisso todo mundo já começa a metralhar ali, tiro pra todo lado, daí os salvadores ali do Simon já começam a entrar, né, e todos eles estão com aquelas armas infectadas, né, tanto flecha quanto faca, e vão fazendo toda aquela bagunça. E o interessante disso é que, um pouco antes disso começar, o Dwight ali junto com o Simon, ele tenta convencer ele a não fazer aquilo, tipo, que o Negan não ia gostar. Se o Negan estivesse vivo e fosse ali, não ia gostar, e tipo, você quer lidar com essa consequência depois? Vai ser problema. E nisso aí, no meio de toda essa confusão, de toda essa guerra, que, na minha opinião, essa parte, toda essa parte que eu tô contando, foi a melhor coisa que teve no episódio. Foi o que mais, né, teve um pouquinho de movimento ali. E nisso tudo, a gente vê o Rick também chegando, metralhando todo mundo ali, né, ajudando e tal. A gente vê o Tobin sendo esfaqueado, né, no peito do Tobin, aquele cara que era o crush da Carol. E ele é esfaqueado, mas porém não morto. É tipo aquela facada que pega, né, de raspão. Mas foi com uma arma infectada. Então a gente já pode esperar uma coisa meio complicada daí. E no meio disso tudo, o Morgan também tem aquela alucinação de novo, vendo aquele salvador que já tá morto. E o cara falando a mesma coisa. Tá, ok. E o que vai dar isso? Nada. E no meio de toda essa cena aí de guerra que tá acontecendo ali em Hilltop, o Simon, ele quer, né, ele tenta matar a Tara. E quem que ajuda a Tara? O Dwight. Mas como que ele ajuda ela? Claro, de uma maneira que ninguém percebesse. Então ele vai lá e dá uma flechada bem no ombro dela. Ou seja, ele fazendo isso, o Simon iria pensar que ou ela morreu, ou ela vai ser infectada e tal. Então o Dwight, ele pensou nisso. Legal, gostei desse detalhe. E nisso aí a gente também tem uma cena lá do Rick cortando todo mundo com machado, assim, mó nervosão. O Rick que a gente gosta de ver, né? E ele tava tão louco ali, quase que ele matou o Sid, que, assim, machadada. Ah, sim, e mais uma cena que eu achei bem legal, assim, nesse clima todo de batalha ali, foi uma cena que o pessoal, os salvadores, né, o Simon e mais um bom tanto deles ali do grupo, eles estavam entrando devagarinho ali, estavam em silêncio, eles achavam que estavam na vantagem, e daí eles são surpreendidos com um monte de farol de carro, sim, e o pessoal de Hilltop atirando pela janela. Isso foi sensacional. E foi a partir disso que fez eles simplesmente, esquece, entendeu? Vamos fugir daqui, vamos fugir. Então, os poucos salvadores que estavam vivos aí nesse meio tempo, nessa correria toda, entraram no carro
e foram embora. E nessa fuga deles, a Meg, toda furiosa, achando que o Negan estava ali no meio, né, do rolo, ela começa a atirar tudo, tentando acertar o carro. O Rick também vem lá, ele tenta atirar neles, né, e tentar impedir eles de ir embora. E ela, tipo, ela menciona, né, que ela queria matar o Negan ali, e o Rick acaba confessando que ele desviou o Negan do caminho e tentou matar ele, né, por ele mesmo, só que não deu certo. Porém, ele tentou. Daí a Meg agradece. E bem, depois que o Rick falou isso pra Meg, você pensa, tá, legal, ótimo, entendeu? Ele falou, ah, maravilha, perfeito. Só que a gente corta então para uma cena do dia seguinte, né? E muita gente ficou ferida lá. A gente vê que muito das pessoas ali de Hilltop realmente estavam feridas, de corte ou de flechada, porém vivos ainda. E ninguém sabia que muitas daquelas armas, se não todas, estavam infectadas. Então, o plano ali dos salvadores meio que começou a dar certo. Então, logo ali, nessa sequência de cena, a gente vê o Daryl e a Tara. A Tara ali já meio que se recuperando, né, da flechada que ela tinha tomado do Dwight. E, incrivelmente, ela percebe que realmente o Dwight está do lado deles. Ele realmente quer ajudar o grupo do Rick, de Hilltop, do Reino, tanto faz. Ele quer ajudar a derrotar o Negan. E ela finalmente percebe isso e vê que, tipo, o cara fez aquilo, fez, mas ele fez para salvar a vida dela. Então, legal, é um toque que realmente ficou bom. Só que a gente vê que o Daryl tá com toda aquela fúria ainda, ele realmente ele quer matar o Dwight. E é estranho isso, porque tem horas nos episódios anteriores que parecia que a Tara queria matar ele e o Daryl queria poupar. Daí agora parece que inverteu, agora a Tara quer poupar ele e o Daryl ficou completamente furioso. Começou a falar e ficou nessa discussãozinha, entendeu? Ah, mas ele matou sua namorada, e daí você já perdoou ele, já tá tudo certo. E tipo, ela, mas eu entendo, talvez ele tenha mudado a concepção, né? Sabe, essas coisas. Então, simplesmente o Daryl fica bravo e, pra ele tanto faz, ele sai de lá e, eu sei o que eu vi ele fazer, entendeu? Ela fala pra ele que viu o Dwight salvar eles e tal, e o Daryl não tá nem aí. O Daryl simplesmente quer usar o Dwight da melhor forma que ele puder ali, na vantagem, né, pra derrotar o Negan, e depois encerrar a vida dele. Eu tenho uma leve impressão de que isso vai dar no clichê que, obviamente, o Dwight não vai ser morto, nem pelo Daryl, nem pela Tara. E, bom, é isso aí. Então, dali daquela cena que o Daryl e a Tara estavam conversando, corta para uma cena do Rick abrindo as janelas, que estavam todas fechadas com madeira. E a Michonne vai chegando daquele jeitinho, querendo consolar ele, que vê que o cara tá meio nervoso, né, e tal, ele também tá ferido, cortado, e até um indício aí que o pessoal tava falando que, será que o Rick foi infectado? Será que ele vai morrer com uma doença lá, com infecção de virar zumbi? Tipo, o Carl morrer daquele jeito e o Rick também morrer daquele jeito. Se eles fizerem isso, realmente a série tá muito perto de acabar. Porque o Rick morrendo, gente, qual é? Desse jeito? Não. Aí já é apelação demais. Então a gente vê uma cena ali da Meg falando junto com uma mulher ali do reino, né? E a mulher chega lá e fala, olha, você foi uma ótima líder, você realmente protegeu o grupo, defendeu os portões, você sabe como proteger as pessoas, como fazer uma boa estratégia, né? E acontece que a Meg, embora, né, ela, tipo, eu não sei se eu sou uma boa líder, entendeu? Eu só queria que o Negan visse o túmulo do Glenn. Ela só estava, no caso, pensando em atrair o Negan ali. Por isso que ela enviou o caixão com o corpo de um salvador pro Negan, né? Pra enfurecer ele. Então, tipo, ela meio que, não sei se eu sou uma boa líder, né? Mas meu único desgosto é que o corpo do Negan não está naquela pilha de corpos. Então, depois dessa cena da Meg, a gente tem uma cena da Carol com o Toby, né? Os dois pombinhos ali apaixonados, ou quase isso, né? Porque a Carol sempre dá uma de durona pra esse coitado. Mas, enfim, eles ficam ali de papinho, aquele papinho meio enrolado. Se eu soubesse, eu teria sido esfaqueado antes, se eu soubesse que ia chamar sua atenção e não sei o que, né? E ela, tipo, fica com aquela cara de dó, né? Ela tá com dó dele, só que ela não quer demonstrar fraqueza. Gente, não dá pra ficar fazendo isso, vocês estão no meio de uma guerra. Cara, eu não entendo isso,
sabe? É aí que entra o problema. É uma enrolação. Isso é uma enrolação. Essa cena ficou tão grande, ela poderia tipo mostrar um trechinho só. Tipo, o cara fala isso tudo pra fazer uma gracinha, né, um alívio cômico. Corta, vai pra outra, não fica enrolando nesse papinho. E bom, e depois disso mostra ali os salvadores, os que já estavam lá dentro de Hilltop, enterrando os corpos dos seus amigos, né, dos outros salvadores que morreram ali durante a batalha, né, durante essa batalha de Hilltop. E por que eles estão fazendo isso? Porque a Meg autorizou. A Meg acabou ficando, acho que com dozinha lá do Salvador Dom Juan, lá, que fica cantando ela, né, subliminarmente. E daí deixou, falou, não, você pode, junto com o guarda ali, né, você pode enterrar, né, fala um pouquinho durona, claro, não pode demonstrar fraqueza, mas, né, tá bom, daí segue assim. Então a gente vê o garotinho, o Henry, sozinho dentro lá da casona de Hilltop, né, ele vai lá e pega uma arma, pega uma metralhadora, sem ninguém ver, e sai e fica naquele mistério. O que esse menino vai fazer com isso? Então, a seguir, a gente tem uma cena com o Rick lá mexendo na sua Python, aquela arma lá, né, toda potente, e com o Siddiq chegando e querendo dar uma de cara legal, entendeu? Ele vê ali que o Rick tá com um corte, né, assim, e fala, cara, você não pode deixar isso infeccionar e tudo mais, tentando realmente ser um cara cordial, né? E o Rick é daquele jeito durão, tipo, não preciso disso, né, eu sou, tô bem aqui. E então o Siddiq simplesmente chega lá nele e fala de uma prece que ele tinha aprendido quando era criança, a prece dos mortos, e fala uma frase que terminava com a frase, não nos desviemos depois deles. Tá. E daí ele ia continuar falando mais alguma coisa, e o Rick já louco da vida, simplesmente, não, não. Só fala isso, nervoso, e sai. Siddiq ficou no vácuo. E então a cena corta para um momento mais tarde daquele dia, realmente já à noite, ali tá todo mundo dormindo dentro daquela mansão, né, da casona lá de Hilltop. E então, tipo, mostra como algumas pessoas estão feridas, né, que foram cortadas e tudo mais com as armas infectadas. Porém, sem saber que eram armas infectadas. Então a Meg passa lá pelo local e um dos moradores lá de Hilltop, né, fala pra ela, tipo, pô, ela é uma grande líder. Se o Gregory tivesse no comando, isso nunca teria acontecido, tipo, todo mundo teria morrido ali. E é um momento bacana, um momento de incentivo, né, ele deixa ela mais ali motivada a continuar a ser uma líder. Então eu gostei dessa pegada do episódio aí, dessa frase que ele teve com ela. E então ali passa mais um tempinho e a gente acaba vendo que o Tobin, né, que tinha sido esfaqueado aqui, ele é o primeiro que começa a se transformar. Já era de madrugada, era 2 e poucos da manhã e já passa para 3 e poucos da manhã e ele já está ali acordando, entendeu? Só que ninguém estava esperando por isso. Realmente não esperavam que o plano dos salvadores era meio que se infiltrar, né, de uma maneira realmente genial, se vocês forem ver. Então ali tem 2 rapazes ali que estavam dormindo, daí um começa meio que passar mal, o outro vê que ele está com febre, e a hora que esse cara levanta para poder chamar algum médico, quem que pega ele? O Tobin, já todo zumbificado ali, puxa o cara, começa a devorar ele. E pessoal, eu tenho que falar, eu já vou resumir a cena inteira, porque o Tobin, nossa, o Tobin é um zumbizão, entendeu? O cara, ele realmente é bom no que faz, né? Mesmo na versão zumbi dele. E ele, tipo, ele pega 1, pega 2, pega 3, sozinho. Ninguém escuta. Ele pega uma mulher lá que tava, gente, no silêncio da noite. Quem que não escuta um zumbi fazendo aquele barulho, entendeu? Então, simplesmente isso. O Tobin fez um apocalipse ali dentro do apocalipse, em Hilltop. Então, pessoal, o que eu ia dizer que me decepcionou foi porque essas cenas, eu já falei da censura, essa censura tá matando, sabe, uma grande, como é que eu posso dizer, não vou falar visão de arte, mas é um visual da série. E a hora que o Tobin mordeu tanto o primeiro cara quanto mordeu os outros, tipo, parecia que ele tava mordendo de brincadeira, entendeu? Não parecia que era um zumbi meio arrancando tudo. E tá, eu admito, teve algumas cenas ali que mostrou sangue saindo, ou sangue no chão, assim, umas coisas do tipo, mas você percebe que é algo censurado, você percebe que eles estão exagerando demais na censura,
E isso tá chato, entendeu? Até a atuação de algumas pessoas ali que se transformaram em zumbi, eu achei ruim. Algumas atuações, sei lá, parecia que... Não sei se é a falta de maquiagem, que não estão fazendo direito. E eu já sei que não é questão de corpo apodrecido, porque é novo, mas ainda assim, aquelas maquiagens estão muito fracas. Parece que eles só passaram um pó branco e umas lentes, entendeu? Então, complicado, tá tenso isso. Bom, e durante todo esse caos aí de algumas pessoas estarem se transformando em zumbi, estarem atacando lá os cidadãos, né, os habitantes de Hilltop, o garotinho Henry mostra quais são as suas intenções quando ele pegou aquela arma, que é simplesmente de procurar quem matou o irmão dele, ali dentre os salvadores que estão presos, né, ali atrás daquela grade, e, entendeu, forçar eles a revelar qual que matou o irmão dele. E nisso a gente vê que ele fala com o Gregory, e o Gregory, aquele cara, é um idiota, entendeu? Ele tenta se aproveitar do menino, ele tenta jogar uma conversinha fiada, essa arma é muito perigosa, você tem tudo para ele poder pegar e fugir dali, entendeu? O cara não presta mesmo. Então a gente vê lá o Salvador Dom Juan, que ele fica dando em cima da Meg, né, por debaixo do pano. Ele simplesmente levanta ali, ouve o menininho falando que quer matar, que vai fazer ele se sentir melhor, né, e tudo mais. E o cara fala, não, isso não vai resolver. Você pode até se sentir melhor por um tempo, mas você não vai te fazer bem sair matando todo mundo ou matar quem matou o seu irmão. E ele fala que perdeu o irmão também e... E bom, durante tudo isso aí a gente vê mais um pouquinho lá dentro da mansão, a confusão toda que está acontecendo. E tem um detalhe aí que aparece Jesus. Só que Jesus aí, embora ele já tenha aparecido antes, lá fechando, né, trancando um portão, ele tem um papel muito curto, muito curto. Ele simplesmente chega lá, dá um chute, a Michonne enfia a espada em um dos zumbis. E eu achei estranho, porque ele estava sumido. Eles nem deram destaque nenhum. Ele é o personagem principal. Jesus é um personagem principal. Não dá pra entender essas coisas. Então, voltando ali no Henry, né? Ele vai lá de uma vez, ele fica cansado e abre o portão ali de onde os salvadores estão presos. E ele entra lá com a arma e fala, olha aqui, se alguém não tiver coragem, se alguém não for homem, né? Seja homem, dê um passo à frente para que eu não mate todos, né? Os seus outros amigos. E a gente sabe que quem matou o irmão dele, né, o cara lá, já levanta, né, ele se esconde ali, tipo, ele fala, de que raio você tá falando? Acho que o cara nem lembra quem que é o irmão do menino lá. E bem, nisso, o menino fica realmente nervoso, ele começa a contar, né, ele fala que vai contar até 10, e durante essa contagem, ali dentro, mesmo de onde eles estavam presos, alguns salvadores também tinham sido infectados, então na confusão toda, eles também, alguns, começaram a se transformar em zumbi. Então, o caos que já estava acontecendo em Hilltop começa a acontecer ali naquela pequena prisão. E nessa confusão toda, eles se aproveitam, porque o portão estava aberto, derrubam um menininho ali, o cara pega a arma dele, um dos salvadores, né? E fala, não, vamos embora lá, né? Já está aberto aqui, e muitos deles simplesmente fogem. Porém, outros ficaram, e dentre esses outros, é claro, aquele bendito Dom Juanzinho lá, né? Então, na próxima cena, a gente volta ali na mansão, né, a mansão de Hilltop, e vê que o pessoal que estava ali matando os zumbis, ou que estava estragando tudo, eles já conseguem realmente estabilizar a situação. E nisso, tipo, ele já percebe, o Rick já percebe que tem alguma coisa estranha. Tipo, como assim o pessoal adoeceu aqui? Então, o cara que está na cama ali já dá uma ideia, né, tudo, eles conversam, e conseguem descobrir que, entendi, então tem alguma coisa a ver com questão de arma branca ali infectada. Eles conseguem ter uma ideia sobre isso. E nisso tudo, daí tem uma pequena conversa do Daryl com a Tara, não é grande coisa essa conversa. E tem todo um esquema deles ali já saberem sobre essa questão de que as pessoas foram infectadas porque os salvadores já tinham planejado isso antes, né? Já era uma coisa premeditada. E nisso, então, voltando agora lá fora de novo, de Hilltop, a gente vê que os salvadores estavam ajudando, pelo menos os que quiseram ficar. Então eles realmente estavam mostrando ali que eles perderam a lealdade ao Negan, porque eles simplesmente não querem mais ser daquele jeito, não querem mais ser malvados, né? E claro que o Dom Juan lá, né, ganha um pouquinho de destaque, né? Esse cara tá ganhando destaque demais.
Não sei o que esses caras querem fazer com esse personagem aí, eu não entendo. Logo nessa sequência a gente vê o Morgan ali, e então ele vê novamente aquela visão lá do cara lá que o Henry tinha matado. Mas daí o cara começa a falar, você sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é o quê? Entendeu? Por que não revelaram logo o que é isso nesse episódio? Pra que enrolar? Entende? Falta 3 episódios pra encerrar a temporada. Pra que ficar enrolando com isso? Torna então uma coisa interessante, mostra um segredo, algo assim. Então depois disso a gente vê ali a Meg, né, o Rick e algumas pessoas do reino ali de frente com os túmulos das pessoas que tinham morrido, né, ali de Hilltop. E essa mulher do reino, ela olha assim pra Meg e ela fala, o que foi? Daí a Meg fala, o preço. E o episódio termina assim, com eles ali enterrando os corpos, olhando pra isso. É isso, pessoal, sabe? É complicado, é uma coisa complicada. Mas, sei lá, a minha opinião é que eu achei esse episódio um pouquinho fraco, um pouquinho, né, estranho. Mas eu espero que vocês tenham gostado da análise e vamos torcer para que o episódio 14 seja bom, né, assim como até o final da temporada. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!